Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Dutra e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero falar de um grupo de pessoas que estavam disseminando uma heresia lá na igreja de Éfeso. Nós encontramos essa passagem a qual estou citando lá no capítulo 2 de Apocalipse, quando Jesus ele diz, lá no capítulo 2, do 1 ao 7, que ele também odiava as obras ou as práticas, a doutrina dos nicolaítas. E você já parou para se perguntar quem eram os nicolaítas? Ou quem foi o pai, o mestre dos nicolaítas? Então, é sobre isso que eu quero falar com você hoje aqui nesse vídeo. Então, quem eram os misteriosos nicolaítas mencionados no livro do Apocalipse? Seria os nicolaítas uma seita dentro das comunidades cristãs? E o que motivou a reprovação dos nicolaítas dentro do texto ali de Apocalipse capítulo 2, versículo 1 ao 7? E quais eram as práticas e as crenças heréticas que foram atribuídas aos nicolaítas? Nas pequenas congregações da igreja primitiva, era muito fácil que se introduzissem homens maus, hereges. O próprio Senhor Jesus já havia advertido os apóstolos contra os falsos profetas, que são lobos em vestes ou em pele de ovelhas, como está em Mateus 7 e 15. Também temos lá o discurso da despedida de Paulo aos anciãos. Olha só, aos anciãos da igreja em Éfeso. Paulo havia advertido a igreja sobre essa possibilidade de que se introduzisse homens com doutrinas heréticas. Então havia ali homens maus, mal intencionados, ociosos também, profissionais que se aproveitavam da boa vontade das congregações cristãs e que viviam se aproveitando, passando de igreja em igreja para serem sustentados pela caridade da igreja. A igreja em Éfeso ela era uma igreja mais vulnerável ainda, por conta da sua localização. Éfeso estava numa encruzilhada de caminhos internacionais, por onde passavam muitos, era uma rota, então muitos malandros, muitos lobos ali se aproveitavam aí, por conta dessa via. João, em sua primeira epístola, ele sustenta que todo espírito que pretende ser de Deus, o que diz ser de Deus, deve ser submetido a certos critérios, a certas provas. Seu modo de comprovar, para que se comprovasse a autenticidade desses pregadores itinerantes, daqueles que se diziam também ser apóstolos, para averiguar se eles de fato eram de Jesus Cristo, se eles pregavam a Cristo. E isso tratava-se de se comprovar se a pregação, se eles pregavam a encarnação de Jesus e em toda a sua seu pleno conteúdo, como está em 1 João 4, do 1 ao 3. E Paulo adverte aos Tessalonicenses sobre a necessidade de submeter à prova todas as coisas e ficar somente com aquilo que era bom, como está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20. E aqui nesse texto que nós estamos citando, capítulo 2 de Apocalipse 1 ao 7, nós vemos surgir aqui uma heresia que Jesus, através ali desta carta, ele diz que odiava essas obras, essas heresias, e ele elogia os efésios porque eles também aborrecem as obras dos nicolaítas. Mas voltamos a encontrá-los também lá em Pérgamo, no versículo 15. Ali são relacionados com os que sustentam a doutrina de Balaão, lá no verso 14. E isto, por sua vez, também
relaciona-se com a ingestão de alimentos oferecidos aos ídolos, e também com a prostituição, né, com a fornicação. E voltamos também a encontrar o mesmo problema na igreja de Tiatira, onde a ímpia Jezabel fazia os crentes fornicarem e os tentavam a comer de alimentos oferecidos aos ídolos. E deve notar-se, em primeiro lugar, que este perigo não provém de fora da igreja, né, ou das igrejas, mas sim de dentro. Os hereges, na maioria das vezes, são inimigos nas nossas próprias fileiras, né, de liderança, de mestres. Não planejavam destruir o cristianismo. A intenção deles não é destruir a fé cristã, mas sim oferecer uma nova versão da fé cristã, né, que, entre aspas, melhorada e modernizada, né, da verdadeira fé. Aquele negócio de atualizar a Bíblia. E deve notar-se, em segundo lugar, que na carta a Pérgamo, os nicolaítas, né, e os que seguem a doutrina de Balaão são intimamente relacionados, né? Tanto Balaão como nicolaítas é quase que uma junção ali igual, né? Porque o nome de Nicolau, que é o fundador desse grupo herético, os nicolaítas, provém de duas palavras gregas, que é a palavra Nikan, que significa conquistar, e Laos, que significa povo, né? Que é aquele que conquista o povo, né? Olha só, Balaão, por sua vez, né, ali ao lado, também deriva-se de duas palavras hebraicas, né, que é Mofa, que significa também conquistar, e Ra'an, ou Ra'an, não sei pronunciar tão bem, que significa povo. Então, os dois nomes, então, têm o mesmo significado. E provavelmente, até mesmo, talvez, se trate da mesma pessoa, né? Um mestre, né, daninho, né, um mestre ali herético, herege, que influenciava, que pela sua influência conseguiu subjugar a fé de muitos, né, e atraiu para si muitos seguidores. E infelizmente conseguiu ter ali um certo sucesso, né? E qual é a história de Balaão, né? Você lembra a história de Balaão lá no Antigo Testamento? Lá nós vemos lá no livro de Números, no capítulo 25, do 1 ao 5, nós encontramos uma história muito esquisita, né? Muito estranha, sobre como os israelitas foram seduzidos a manterem relações ilícitas e de sacrilégios, né, com mulheres moabitas. E também assim eles começaram a adorar a divindade pagã Baal Peor, né, uma sedução que, se não fosse controlada com o juízo de Deus, teria arruinado toda a fé, né, dos israelitas, né, até mesmo prejudicado a nação. E a teria destruído também até mesmo como nação. Esse mal se atribui totalmente à influência maléfica de Balaão. Vejamos assim agora os que dizem, né? Olha só o que dizem os historiadores da igreja em relação aos nicolaítas. A maioria dos primeiros pais da igreja, historiadores, identifica como seguidores de Nicolau, que foi um prosélito de Antioquia. E ele aparece lá em Atos, capítulo 6, versículo 5, como um dos 7, né, comumente chamado para ser os diáconos. A ideia de que Nicolau ele se perverteu e chegou a se tornar um dirigente, né, um líder de uma seita herética. Irineu diz, com relação aos nicolaítas, que eles viviam vidas de irreprimidas indulgências. Está lá no seu livro, né, Contra os Hereges, página 1 e 26. Né? Hipólito diz que Nicolau era um dos 7 e que se apartou
da doutrina correta. Ele inculcava, dizendo assim, inculcando a diferença em matéria de alimentos e hábitos de vida. As constituições apostólicas descrevem Nicolau como desavergonhado em sua impureza. Clemente de Alexandria diz que os nicolaítas se lançaram ao prazer como bodes, levando uma vida de indulgência. A carta a Pérgamo diz que os nicolaítas faziam com que os crentes comessem carne que tinham sido oferecidas aos ídolos pagãos. E que nessa daí também se aproveitaram para fornicar, incentivar a fornicação. Nos decretos do concílio lá de Jerusalém, Atos capítulo 15, versos 28 e 29, se estabeleceu que os gentios eles deveriam ser admitidos na igreja. Só que eles deveriam estar dispostos a aceitar dois princípios, duas normas, duas leis para a vida, para que eles vivessem a vida cristã, que era se abster de toda a carne que tivesse sido sacrificada, ou carne sufocada aos ídolos, e não praticarem a imoralidade sexual. São essas duas condições que os nicolaítas eles quebravam, que eles praticavam. É muito provável que os nicolaítas oferecessem a seguinte argumentação a favor da sua doutrina e da sua doutrina herética e do seu estilo de vida. Primeiro, eles diziam que a lei perdeu a vigência. Portanto, já não existiam mais regras e nem mandamentos ou normas que deveriam ser obedecidas. Então eles diziam, temos o direito de agir como bem quisermos. E confundiam a liberdade cristã com o quê? Com a libertinagem. Eram aqueles a quem Paulo aconselhou a não usarem a sua liberdade como ocasião à carne, como está em Gálatas, capítulo 5 e versículo 13. O segundo argumento é provável que crescem na corrupção radical do corpo, afirmando que só o espírito era bom. Portanto, a pessoa podia fazer o que queria e o que bem quisesse com o seu próprio corpo. Aquela questão, meu corpo, minhas regras. E o terceiro argumento dos nicolaítas provavelmente sustentavam que o cristão está a tal ponto sob a proteção da graça divina, a hipergraça, que não tinha a importância aonde fosse e o que fizesse ou com quem eles andasse. A graça os protegeria e faria que eles obtivessem sempre o perdão da parte de Deus. Então, os nicolaítas eram totalmente perigosos, porque eles pervertiam ao seu próprio gosto, prazer, as verdades cristãs mais importantes. E o que podemos perceber por trás desta perversão dos nicolaítas, e da sua pregação? O problema era a diferença que havia entre a sociedade pagã e a comunidade de cristãos. Os pagãos não tinham problema em comer carne que tinha sido oferecida aos ídolos pagãos. Os pagãos, por outro lado, não tinham uma norma moral que exigia que eles fossem puros, castos. Eles não tinham essas regras. As relações sexuais antes e fora do casamento, para os pagãos, como é até hoje, eram normais. Para eles, não constituíam uma desonra. Os cristãos sempre devem se separar, tanto das práticas e normas que o mundo ele estabelece, na sociedade em que nós vivemos, ou que eles viviam e que nós vivemos hoje. Então é necessário que sejamos diferentes, e tão diferentes. Os nicolaítas sugeriam que não havia razão alguma
para que os crentes se diferenciassem dos demais. Em matéria de moralidade, visto que não havia razão ou razões de peso para que tivessem que romper, né, com o mundo, né, com a sociedade da época, William Hansen, ele descreve, né, um teólogo descreve que os ensinos dos nicolaítas era um intento de efetuar um compromisso razoável com a sociedade greco-romana da época. Para João, os nicolaítas eram os piores que os pagãos, porque eles agiam como os inimigos que conseguiram se infiltrar-se na comunidade cristã. Os nicolaítas queriam estar de acordo, né, com a vivência do mundo. Eles não queriam ser diferentes e não queriam as condições do evangelho. Eles não queriam tomar a decisão de se apartarem das práticas mundanas. Eles queriam desfrutar do melhor, né? Tanto da vida cristã, né, como também do mundo. Era o crente Raimundo, pé no mundo e um pé na igreja, né? Então, de um ponto de vista prático, os nicolaítas eles eram os piores hereges que havia naquela época. Porque se seu ensino obtivesse êxito, o mundo teria mudado o cristianismo, e não ao contrário. Não é? O cristianismo é que deve, né? A fé cristã é que deve mudar o mundo. Não se amoldar segundo os padrões do mundo, mas transformá-lo, né, com a renovação da nossa mente que recebemos por meio do Evangelho e da graça de Deus. Amém? Deus abençoe, é um prazer ter você aqui e até o próximo vídeo.